Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé e estou passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre Caio Henrique. Sim, ele segue no Grêmio, ele fica no Grêmio e quero falar também sobre os valores, que inclusive o Grêmio conseguiu um prazo aí para estender e pagar um pouco depois do que teria que pagar a primeira parcela do Atlético de Madrid pelo empréstimo. Dá aquele moral no vídeo, te inscreve no vídeo, dá o joinha aí, dá o like antes de sair, senão depois tu acaba esquecendo. E também aperta o sininho aí para receber as notificações, espalha aí nos grupos de WhatsApp. Vamos falar do Caio Henrique, porque aqui no canal Alex Bagé a bola não para. O Caio Henrique chegou para jogar no Grêmio com um empréstimo, um contrato de empréstimo até o final do ano. E aí eu quero falar de uma outra situação também, que andou se falando muito aí a respeito de uma proposta que teria chegado e o Atlético de Madrid teria solicitado o retorno imediato do Caio Henrique para Madrid e o Grêmio não poderia fazer bem nada. Não é bem assim. Bom, a situação é a seguinte: o Grêmio fez um contrato de empréstimo com o Caio Henrique junto ao Atlético de Madrid até o final da temporada. Bom, mas se o Campeonato Brasileiro não começar agora e terminar em janeiro ou fevereiro, a FIFA vai prorrogar naturalmente para que os jogadores que estejam envolvidos em competições possam terminar essas competições. Isso é uma outra parte, não tem nada a ver com o Grêmio, não tem nada a ver com o Caio Henrique. Bom, o que surgiu de novidade? O Grêmio negociou o valor de empréstimo do Caio Henrique até o final da temporada com o Atlético de Madrid em 500 mil euros, pagos em duas parcelas. A primeira parcela o Grêmio pagaria ao longo do primeiro semestre e a segunda parcela pagaria ao longo do segundo semestre. Bom, o que o Grêmio conseguiu com o Atlético de Madrid? A autorização para que não precise pagar essa primeira parcela, que seriam 250 mil euros, ainda nesse primeiro semestre. Então o Grêmio deixa as duas parcelas para o restante da temporada. Paga uma no início do segundo semestre e tem a opção de pagar a segunda parcela dos outros 250 mil euros até o término do contrato de empréstimo. Esse é um ponto que nesse momento é importante. Por quê? Porque 250 mil euros, vamos colocar aí pelo menos cerca de 1 milhão e 200 mil reais. Então faz diferença nesse momento em que as receitas estão cada vez mais complicadas porque não entram e as despesas dos clubes continuam acontecendo. Então o primeiro ponto é esse, tá? Valor correto. Se falou uma série de valores aí do Caio Henrique. O valor correto, 500 mil euros pelo valor de empréstimo, parcelados em duas vezes, sendo que o Grêmio não precisa pagar nesse primeiro semestre a parcela que seria a primeira, porque conseguiu esse acordo diretamente com o Atlético de Madrid para que possa pagar no segundo semestre, ou seja, postergando, estendendo o prazo do pagamento da primeira parcela. Uma outra situação que andou se falando, chegou uma proposta pelo Caio Henrique e o Atlético de Madrid vai solicitar imediatamente, e assim que o Atlético de Madrid solicitar, o Grêmio precisa devolver o Caio Henrique. Isso não é verdade. Bom, funciona da seguinte maneira, até porque o Caio Henrique não é o primeiro jogador brasileiro que pertence a clube do futebol europeu e que é emprestado ou negociado com o Grêmio. Teve uma situação muito parecida envolvendo o Eduardo Vargas, lembram? O Vargas pertencia ao Napoli, não fechou com o São Paulo, fechou com o Grêmio. E o que se dizia? O São Paulo não aceitou a cláusula de que o Napoli poderia solicitar o Eduardo Vargas a qualquer momento. Não. A cláusula que existe no contrato do Caio Henrique com o Grêmio e junto ao Atlético de Madrid é a seguinte: no caso de uma proposta para compra do jogador Caio Henrique, o Atlético de Madrid mandaria essa proposta e mostraria ao Grêmio. Vamos imaginar, tá? Alguém quer pagar 10 milhões pelo Caio Henrique, um outro clube, leva a proposta para o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid tem um compromisso com o Grêmio, mostra a proposta para o Grêmio, e se o Grêmio considerar que consiga cobrir essa proposta, automaticamente a preferência é do Grêmio. Só o Grêmio não querendo, então o Atlético precisa receber a proposta, precisa gostar da proposta, o Caio Henrique tem que gostar da proposta, mesmo assim o Atlético de Madrid oferece o documento ao Grêmio. Se o Grêmio conseguir cobrir a proposta, mesmo assim a preferência é do Grêmio. Mas só para voltar um pouquinho, eu estou contando como é que funciona todo o processo, toda a parte burocrática, mas o Atlético de Madrid não tem proposta nenhuma pelo Caio Henrique. O Caio Henrique no ano passado jogou pelo Fluminense. Esse ano ele está jogando pelo Grêmio. Ele tem uma Libertadores pela frente. Ele tem Copa do Brasil. Ele tem Campeonato Brasileiro. O Grêmio é um time que tem vitrine. O empresário do Caio Henrique é o Deco, aquele ex-jogador que começou pelo Corinthians, depois passou pelo Porto, passou também pelo Barcelona e pelo Chelsea, encerrou a carreira depois de passar aqui pelo Fluminense. Todo mundo conhece o Deco. Esse é o empresário do Caio Henrique. O Deco já comunicou que o Caio Henrique está feliz no Grêmio, que ele optou por continuar no Brasil, ele tinha outras propostas, inclusive proposta para seguir no Atlético de Madrid, ele preferiu continuar no Brasil, trocando o Fluminense pelo Grêmio. Então, nesse momento, não tem nenhuma proposta
pelo Caio Henrique para que ele possa deixar o Grêmio. Então ele fica no Grêmio e mais, além de ficar no Grêmio, continuar sendo o lateral esquerdo titular do Grêmio, o Grêmio conseguiu um prazo a mais para quitar as duas parcelas de 250 mil euros, totalizam 500 mil euros, que é o valor do empréstimo até o final do ano. Então o Caio Henrique fica, o valor é 500 mil euros, parcelados em 2 vezes, que o Grêmio ainda conseguiu um prazo maior. Então só para deixar essa situação muito clara. Não é bem assim. O Atlético de Madrid acordou lá o presidente ou o Simeone, busca o lateral aquele que está no Grêmio. Não. Não é assim. O contrato de empréstimo com o Grêmio é até o final do ano. Valeu, galera. Deixa o like aí, se inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp, dá aquele moral aí pra gente aumentar, porque aqui no canal Alex Bagé a bola não para, tá bom? Resenha sempre, deixa que eu falo. Caio Henrique não sai não, segue no Grêmio. Abraço!